chegamos ao capítulo 17 de Apocalipse. A última vez, devia ter começado o capítulo, mas terminou sempre uma introdução geral a esse assunto sobre Babilônia, sobre a religião que se arrasta desde Babel, os efeitos disso em nossos dias. Então não entramos realmente no capítulo 17. Vamos fazer isso agora, o Senhor nos ajudando, vamos ler o capítulo todo, mas nosso estudo vai ser somente nos 3 primeiros versículos. Apocalipse capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste, era e não é, está para emergir do aviso e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chega. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e que procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o rei, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejaram eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-lhe aí: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Nosso Pai, queremos outra vez pedir a assistência do Senhor, e muito especialmente a iluminação, a instrução, o ensino, a exaltação do Teu Espírito em cada coração, para que o Senhor seja exaltado pela revelação da Sua palavra, para que a glória do Senhor cresça diante dos nossos olhos, para que o trono do Senhor se erga diante de cada um aqui, e nós possamos assim nos curvar, Senhor,
adorar com entendimento, que nós possamos nos consolar na tua soberania e grandeza. Abençoa, Senhor, a tua palavra a cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. A destruição da prostituição religiosa dos últimos dias é o tema deste sermão, que é o nosso sermão de número 42 em Apocalipse. Um fato questionável é que o pêndulo espiritual da história humana está agora se dirigindo para o lado religioso e místico. Parece que o materialismo, pelo menos na sua forma clássica e agressiva, está perdendo terreno. Isso pode parecer estranho para os irmãos e até parecer para mim até eu pensar um pouco sobre isso. Alguns ateus famosos, como Richard Dawkins, têm conhecido como um dos que levantam a bandeira do ateísmo ao redor do mundo. Eles estão empenhados em escrever, fazer palestras, divulgar as suas ideias a fim de conseguir adeptos para o ateísmo que eles acham que está perdendo terreno. Parece-me que em anos recentes essa necessidade de promoção do ateísmo e do materialismo era muito menor, porque o clima antirreligioso imperava na sociedade, especialmente no meio acadêmico. Não é esse o caso hoje, mas entenda bem, eu não estou dizendo que o mundo está se voltando para a verdade bíblica, ou está conhecendo e adorando Deus das Escrituras. Não é isso, ao contrário. Mas, sem dúvida, a religiosidade em nossos dias está em alta. O homem tem se encontrado, tem tentado encontrar meios de juntar a sua idolatria, a idolatria do seu coração, com alguma experiência religiosa e mística. Então, o normal é hoje as pessoas falarem de religião, terem uma religião, frequentarem cultos, ou pelo menos serem simpatizantes. Nem todos sabem, mas o grande nome da tecnologia do Vale do Silício, de Steve Jobs, era um ateu muito religioso, extremamente religioso. O texto de Apocalipse mostra que nos últimos dias haverá um reavivamento religioso. Se é esse de hoje, não sabemos, mas pode ser. O pensamento ecumênico vai permear o mundo. A religião será o fator unificador do reino do anticristo. Movimentos religiosos, experiências e práticas místicas vão crescer em abundância, como nós estamos vendo hoje. Apenas com uma ressalva: que não se fale de Cristo como a verdade, o caminho e a vida. Se você não defender a exclusividade de Cristo, está ótimo e todos vão lhe abraçar no seu círculo religioso. Não sei se muitos estão notando, mas cada vez que a mídia dá notícias acerca dos atentados terríveis praticados pelos muçulmanos, seja nos Estados Unidos, Europa ou qualquer outro lugar, em geral, há sempre o cuidado de fazer diferença entre os indivíduos radicais e a religião islâmica. Alguns quase dizendo que isso não tem nada a ver com o islamismo. Isso são os radicais que estão fazendo. O Islã é paz. Sempre tem esse cuidado. No último dia 27, agora, quarta passada, terroristas dos Estados Islâmicos invadiram um templo católico, uma igreja católica na região da Normandia, no norte da França. Fizeram reféns, algumas pessoas, não tinha muita gente, mas fizeram reféns que estavam lá e degolaram o padre de 84 anos. O terrorista foi morto pela polícia francesa ao tentar sair da igreja. Isso é terrível, embora esteja quase corriqueiro esses atentados. Mas o que me assustou mais não foi tanto o atentado em si, mas a reação do Papa. O Papa Francisco está na Polônia participando da Jornada Mundial da Juventude, um movimento católico que tenta despertar os jovens do mundo inteiro para a religião. E ele falou sobre esse atentado de uma maneira politicamente correta.
Ele diz: o problema não é a religião. Todas as religiões querem paz. Não pensem que o Islã não merece a nossa consideração. Eles também querem. Todas as religiões estão unidas em busca da paz. Ok? Se isso é verdade, nós temos aqui uma grande declaração em favor do ecumenismo. Se todas estão em busca da paz, por que não se unem? Todas. O Papa Francisco disse isso, de outras coisas semelhantes. Como vimos na semana passada, capítulo 17 e 18 de Apocalipse, não segue. Semana passada não, eu falei semana passada. Não, na vez passada, né? Estava de folga aí, alguns irmãos até me deram boas-vindas em volta da igreja, né? Na vez passada, eu falei que os capítulos 17 e 18 não seguem o fluxo cronológico da narrativa. A sequência normal, se João estivesse aqui seguindo a cronologia sequencial, a sequência normal seria: depois do sétimo flagelo, a sétima taça, que está em capítulo 16 e 17 até o final, depois disso, ele narrar a volta de Cristo, que está no capítulo 19. Então a sequência normal seria o sétimo flagelo, a sétima taça, e a vinda de Cristo para destruir os exércitos do anticristo na grande batalha do Armagedon. Se a sequência fosse comum, mas temos aqui um parêntese, como já tivemos em outras partes de Apocalipse. Aqui o Senhor abre o parêntese, faz uma digressão para mostrar não um julgamento específico, mas nos dar informações sobre o julgamento do sistema mundial governado por Satanás, o anticristo e o falso profeta. Esse é o propósito dessa direção, desse parêntese nos capítulos 17 e 18. É normal que os homens se corram para o sobrenatural quando o mundo natural está fora de controle. Por exemplo, mesmo países completamente materialistas, ateus, quando há um grande terremoto, quando há um grande desastre natural, geralmente as igrejas se enchem. Era a reação normal dos homens. Poderes sobrenaturais são a causa dos horrores da tribulação, e as pessoas daquele tempo sabem disso. Por isso, correm para a religião em busca de alívio. Nessa busca, cairão nos braços do anticristo, e com o auxílio do falso profeta e de legiões de demônios, estabelecerá uma religião mundial que será chamada de Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. No sermão passado vimos um pouco da história da Babilônia. Também ficou claro que as tendências religiosas dos primórdios da história humana continuam através dos tempos e chegam até os nossos dias. No nosso texto hoje, chegando aos primeiros versos, nós aprendemos que Deus, o Senhor, vai derramar sua ira sobre todos os que se entregam à falsa religião nos últimos dias. O Senhor vai derramar sua ira sobre todos os que se entregam à falsa religião. Como é que esse capítulo, esses versos nos ensinam isso? Vejamos, uma primeira verdade que é enfatizada aqui. A verdade de que o Senhor conhece e julga o engano da prostituição da falsa religião. O Senhor conhece e julga o engano, prostituição religiosa da falsa religião. Isso vai ver nos versos 1 a 6, mas hoje vamos pensar apenas nos 3 primeiros versos. Em todo o livro de Apocalipse nós somos ensinados sobre o completo controle de Deus sobre tudo que existe. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Aqui no nosso texto vemos que até os planos secretos de Satanás e os disfarces que ele usa para iludir as pessoas são conhecidos por Deus, e o Senhor vai julgá-los por causa disso. Por isso o julgamento de Deus
é sempre decisivo, completo, severo e assustador, porque Deus julga conforme a realidade, já que Ele conhece todas as coisas. Se Deus tem um total conhecimento, se Ele é onisciente, o seu julgamento nunca será além nem aquém do que é merecido. O que o Senhor está revelando a João por meio desse anjo? Verso 1 diz: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: o Senhor vai usar mais uma vez o mensageiro angelical para avançar a revelação sobre os últimos dias. O que o Senhor revela por meio desse anjo? Em primeiro lugar, do verso 1, a parte inicial, e também do verso 15, vamos pular só para ajudar na compreensão. O Senhor revela a grandeza, a imponência da falsa religião. Veja, o início do verso diz: veio um dos 7 anjos, tem as 7 taças. Então estamos vendo que o julgamento da falsa religiosidade, da falsa religião, vai seguir os juízos das 7 taças. Então está realmente no final da história. E esse anjo diz: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Importante olhar o verso 15 logo, porque o verso 15 diz: falou-me ainda, as águas que vistes, né? Porque a primeira pergunta que pode surgir: que águas são essas em que essa meretriz está sentada? Aqui é bom porque o próprio texto diz. Então, quando a Bíblia já dá a interpretação, ótimo, nós não temos que nos preocupar em tentar entender claramente, já está revelado aqui. Nesse caso, o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo faz a hermenêutica. Verso 15 diz: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, ali o termo água está sendo usado no sentido simbólico, se referindo a todas as nações, a todos os povos em toda a terra. O Senhor mesmo está mostrando isso. A água são todos os povos. E a meretriz, e essa mulher, claro que se as águas é um simbolismo da humanidade, muito provavelmente a mulher, a meretriz, também é símbolo de alguma coisa. Não está falando de uma mulher singular, específica, e realmente é uma palavra simbólica. A palavra meretriz aqui não está falando de uma meretriz literal, mas é a metáfora da falsa religião, do engano espiritual, da idolatria e da apostasia dos últimos dias, especialmente durante o reinado do Anticristo. Além da Babilônia, outras cidades foram chamadas de meretrizes. Na Escritura, aqueles que se envolvem com a falsa religião, que são infiéis ao Senhor, às vezes são comparados com meretrizes, porque foram infiéis ao Deus do céu. Por exemplo, a cidade de Nínive é chamada de meretriz, a cidade de Tiro, mas também, com tristeza, a cidade de Jerusalém. Isaías capítulo 1, só porque nós estamos lendo Isaías agora, né? Recordando, veja, capítulo 1, verso 21 diz: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Então temos aqui um caso muito claro, onde o profeta Isaías usa a figura de uma prostituta para falar de uma cidade infiel, de uma comunidade que deixou o Deus verdadeiro e está adorando os falsos deuses. Isso acontece aqui em Jerusalém, às vezes com a própria nação de Israel, de modo geral. Só aparece, por exemplo, em Oséias. Mas essa ideia de prostituição ligada ao engano, à ausência da verdade, à falsa religiosidade. É importante lembrar, irmãos, aqui que a meretriz está falando do sistema religioso da época do Anticristo.
e é até engraçado, mas é interessante lembrar, conservar isso em mente, porque alguns intérpretes mais empolgados dos Estados Unidos já chegaram a dizer que a meretriz de Apocalipse 17 é a Hillary Clinton, mas não tem nada a ver com a Hillary Clinton, certo? Muito provavelmente foi um intérprete republicano, não seria um democrata, mas não tem absolutamente nada a ver, não vai fazer aqui numerologia para encontrar o nome da Hillary, tá certo? Também não se preocupe, você não é americano, não tem que se vai votar ou não na Hillary. Agora aqui, os Estados Unidos está vivendo um momento muito complicado, né? O mundo está vivendo um momento muito complicado. Se você escapa do forno, cai na frigideira, não tem muita saída. Então a palavra meretriz, de fato, não fala de uma mulher literal. Esse verso também fala da permanência da falsa religião através dos tempos. 7 anjos é um dos que tem as 7 taças, isso é, esse princípio da falsa religião que começou lá em Babel, continua até os últimos momentos do juízo de Deus na terra. A falsidade continua, permeia toda a história humana. Sempre essa falsa religião, essa mentira, esse disfarce do pai da mentira, tentando iludir os homens, fechar os seus olhos, evitar que o mundo reconheça a verdade. O julgamento aqui está associado com um dos anjos que trarão os últimos flagelos. A falsa religião vai se multiplicar até os momentos finais do reino do anticristo. O verso 15 que nós lemos fala da expansão do domínio da falsa religião. Aqui temos a expressão grande meretriz, falando de quão grande e expansivo será o domínio dessa religiosidade falsa. E as muitas águas como vinhos são símbolo de todas as nações que habitam e povoam esse mundo. É importante notar que os números sempre pressionam as pessoas. Há por trás da mentalidade dos homens que tem esse espírito competitivo a ideia de que se muita gente está interessada é porque deve ser bom. Se as multidões estão abraçando é porque deve ser coisa boa, deve ser de Deus. Não, Senhor. Cuidado com isso. A falsa religiosidade, através dos tempos, sempre teve muito mais seguidores do que a verdade. O Senhor Jesus Cristo mesmo advertiu sobre isso. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus 7:3. Então não se impressione com quantidade, com números, porque a falsa religião sempre teve muito mais seguidores, e nos últimos dias o mundo inteiro vai estar unificado atrás dessa falsa religiosidade. Quantidade de adeptos nunca deveria ser a medida da verdade. A verdade não se define por estatísticas, por preferências sociais, mas pela palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade. É isso que deve ser a nossa métrica e o nosso padrão. Os versos 2 e 3 vão falar sobre a alucinação da falsa religião. A alucinação da falsa religião. Verso 2 diz, pegando metade do 1 só para pegar o pensamento: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, falando da grandeza, da imponência desse sistema, que se acha sentada sobre muitas águas, isso é, ela domina sobre todos os povos, nações e línguas, é algo mundial, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Alucinação causada pela falsa religião. Nesse tempo, o sonho ecumênico, que tem sido acalentado no coração de tantos líderes políticos e religiosos através da história, finalmente vai se concretizar. Até que enfim vai haver um só rebanho e um só pastor. Infelizmente não é um bom pastor.
vai ser o mercenário, vai ser o destruidor, o anticristo, o falso profeta. Eles é que vão unificar o mundo. Mas lembre-se, a igreja de Cristo já não está aqui nesse tempo. O aspecto insidioso dessa falsa religião pode ser visto quando o Apocalipse compara esse sistema a uma prostituta, uma meretriz, que engana suas vítimas por meio da embriaguez, que induz a alucinação, que tira deles a capacidade de discernimento. Satanás sempre age assim, coloca para você outros padrões, tira você da objetividade, da racionalidade, coloca para você outras ideias pelas quais você deve ir em busca da verdade, começa a lhe mostrar alternativas diferentes, contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. Aliás, uma coisa muito séria em nossos dias tem sido a mudança do centro cognitivo de algo objetivo, algo que está fora do observador, para algo que está dentro do observador. Hoje, a intuição, por exemplo, conta mais do que a razão. Estamos vivendo uma era da intuição. O grande problema é que a intuição é subjetiva, é algo interno. Cada um tem a sua intuição particular. Isso combina muito bem com a ideia de que cada um tem a sua verdade. Quando nós entendemos que a verdade é objetiva, eu sou observador e a verdade está aqui, para eu alcançar esse conhecimento eu uso a razão. É assim que Deus nos fez. Quando eu começo a comprar essa ideia de que a verdade está dentro de mim, eu tenho que mergulhar no próprio eu para encontrar a verdade, eu tirei a base objetiva e entrei no campo da subjetividade. Nesse campo vale tudo. Qualquer coisa que você disser, ninguém pode questionar, porque é a sua intuição, é o seu coração que está determinando. É bem curioso esse aspecto da embriaguez, tirando o discernimento, o equilíbrio, a capacidade de raciocínio. Veja o capítulo 14, verso 8. E seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Tem conseguido embriagar todas as nações. Empolgado aqui, quase derruba o microfone. É bom lá essas coisas, porque aí uma vez que a trombeta já está voltando, preste atenção, vai ser a trombeta do arcanjo. Muito bem, todo mundo embriagado aqui. A primeira parte do verso 2 fala da prostituição, da embriaguez dos líderes. Diz: com quem se prostituíram os reis da terra. Os reis falam dos governantes, daqueles que estão conduzindo a sociedade. Os governos ficarão felizes ao ver toda a terra unificada na bandeira do ecumenismo, todos tendo uma só religião. Os que estão nas posições ou estarão nas posições mais elevadas irão se envolver com esse falso sistema religioso, irão se prostituir com essa religiosidade maligna. Interessante que João usa aqui o verbo grego que nós usamos para traduzir moralidade ou pornografia, a palavra pornégo. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, da sua imoralidade. Tanto o verbo prostituíram como o substantivo devassidão tem a mesma raiz, a mesma palavra que fala de imoralidade, de pornografia, de algo contrário àquilo que Deus espera dos que seguem a sua lei. João usa esse verbo mostrando que Deus, como Deus vê essa interação entre os reis da terra e o sistema religioso mundial. Isso é imoralidade, isso é algo contrário àquilo que é decente aos olhos do Senhor. Finalmente as pessoas deixaram de lado o preconceito. Ninguém vai possuir a verdade, ninguém vai brigar mais pela verdade, cada um vai abrir mão de crenças particulares em prol da paz do mundo. Por isso os reis da terra vão aceitar
e vão correr para esse sistema de braço aberto. É isso que eles querem. Essa paz, mesmo que seja às custas da verdade. O mundo já não aguenta hoje e não vai aguentar nesse período toda a violência, toda a guerra, todos os ataques terroristas, qualquer coisa que se ofereça como solução, os reis da terra vão abraçar, mesmo que seja uma religião falsa e diabólica. Serve para pacificar a terra? Ótimo. Então é isso que nós queremos. Vai ser fácil para esse sistema religioso do anticristo conquistar o mundo inteiro. Dá para a gente entender como isso vai acontecer. Observe, por exemplo, os horrores do terrorismo na Europa agora e em outros locais. Como eu disse, depois de atos terroristas, depois de catástrofes naturais, os mais duros materialistas se comovem e assumem um ar religioso. Não se preocupam se estão adorando um Deus verdadeiro, mesmo porque eles não acreditam que esse Deus existe. Mas eles se tornam religiosos por causa da necessidade de paz e de conforto que eles e os outros têm. Se a verdade não existe, por que não aceitar qualquer proposta que traga paz? Por que brigar pela verdade? O importante é a gente estar em paz. O importante é acabar esse terror. O importante é acabar a violência. Olha, mas isso é do anticristo, não interessa de quem é. Nós queremos é ter paz e ponto. Vai ser exatamente assim, irmãos. Por isso Paulo diz em 2 Tessalonicenses: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá o quê? Repentina destruição. O mundo vai estar pacificado nesse período. Finalmente, o Oriente Médio vai estar pacificado. O anticristo vai conseguir isso. Quem é que não vai abraçar as propostas de um homem tão capaz, tão pacífico, que a essas alturas já deve ter recebido o Nobel da Paz tantas vezes? Quem vai rejeitar? Esse homem está trazendo a paz para o mundo. É uma falsa paz, é uma paz diabólica, é temporária, leva para a destruição. Mas as pessoas não acreditam mesmo na Bíblia, não estão preocupadas com o Deus verdadeiro, não se preocupam com as profecias verdadeiras. Deixa isso para lá, vamos aproveitar essa paz que está sendo oferecida. Vai ser muito simples, hoje já é simples. Se essa falsa religião do anticristo fosse instalada hoje, já seria simples conseguir todos os governantes do mundo para assinar um acordo de que os seus países iriam passar a adotar essa religião como uma religião oficial. Se a verdade não existe, por que não aceitar qualquer proposta, mesmo que sejam as coisas mais estranhas e bizarras? Imaginemos, por exemplo, que o islamismo continue crescendo como está hoje, e a tendência é essa, e que ele chegue ao ponto em que vai impor sobre as nações os seus preceitos, sob pena de ataques terroristas. Que eles estejam infiltrados em todas as nações como já estão, que estejam crescendo como cresce na Europa, e que tenham força política, monetária e numérica para dizer: nós queremos estabelecer as normas do islamismo em todo o mundo, e o país que rejeitar vai sofrer ataques de homens, bombas e terroristas, várias coisas. Dependendo da expansão e da origem do anticristo, o mundo vai aceitar, inclusive o islamismo, se for oferecido, simplesmente para se livrar dos homens bombas e das explosões. Não interessa se é a coisa mais bizarra. O islamismo, crescendo como ele está, pode muito bem fazer essa proposta, e o mundo tem que aceitar. Aliás, o mundo vai aceitar com alegria. Queria apresentar para vocês esse livro, que é bem interessante. É um livro sobre escatologia. O título é O Anticristo Islâmico. O Anticristo Islâmico. É um livro que mexe com a sua cabeça sobre tudo que você já leu de escatologia. E a tese desse autor, que é de origem islâmica, é a verdade chocante. Ele crê, e os argumentos são fortes e bíblicos, de que o anticristo vai ser o islâmico.
Ele até arrisca, dizendo que a base do seu governo vai vir da Turquia, que não é difícil. E ele mostra, faz a comparação com a escatologia islâmica, comparação com o Apocalipse, e mostra que muito do que nós temos em Apocalipse, as expectativas de um Messias, no que vem reinar, o islamismo também tem, e espera essa figura messiânica que vai restaurar a paz, que vai governar o mundo. Só que essa figura descrita no Alcorão e nos textos sagrados do islamismo não é Cristo. Parece Cristo, mas é o anticristo. Para fazer essa verdade ser abraçada em todo mundo, o caminho mais simples é: se o governante mundial fosse islâmico, ele conseguiria os acordos de paz com o islamismo muito mais facilmente do que se fosse um judeu ou de qualquer outra nacionalidade. Então vale a pena. É um livro fascinante, provocador. E agora, estudando o Apocalipse, eu fico cada vez mais convencido que esse autor tem argumentos muito sérios e muito prováveis. Depois, se puderem, leiam. Me parece que há uma pregação do pastor Tomacá no YouTube sobre esse assunto. Pelo que eu sei, é uma resumo, inclusive, do conteúdo desse livro, e eu ouvi que está, inclusive, legendado. Infelizmente, esse que está, infelizmente, está em inglês, né? Essa é besteira, qualquer um pode ler. Então, mas, essa pregação, que também está em inglês, mas eu ouvi que está legendada, uma parte dela. Não é isso? Alguém já viu? Então, pronto. Você já pode aproveitar um pouco do livro através daquela apresentação. Mas é muito provável que esse avanço do islamismo chegue a níveis mundiais e que o islamismo tenha poder para determinar as normas religiosas do mundo. Segunda parte do verso 2 fala da alucinação da sociedade em geral, quando ele diz: com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Antes do capítulo 13, nós vimos a enorme expansão do domínio religioso do anticristo. E aqui, novamente, João fala do vinho da devassidão, ou do vinho da imoralidade, da meretriz. A Bíblia não está falando de vinho real, como já vimos, e de atos concretos de moralidade e prostituição, embora essas coisas vão acontecer em abundância durante o período do anticristo. Mas o anjo aqui está falando da paixão intoxicante e inebriante da falsa religiosidade. As pessoas vão se apaixonar por esse sistema, vão abraçar com todo o seu coração e toda a sua alma. Serão como se estivessem embriagadas por uma substância alucinógena. Eles não terão reservas mentais, eles não terão raciocínio lúcido bastante para reagir contra as propostas da religiosidade do anticristo. É assim que vai ser, por isso que é comparado com alguém que está bebendo vinho, está embriagado com essa substância. As pessoas estarão envolvidas como se sob o efeito de substâncias alucinógenas, para se envolver apaixonadamente com a falsa religião, perder a capacidade de discernimento não é difícil. Basta deslocar o centro de busca da verdade, por exemplo, do que é objetivo para o que é subjetivo, e as pessoas já não têm base racional e lógica para julgar a verdade. Com certeza, Satanás e os seus milhares de demônios são capazes de alucinar todas as mentes desse mundo, fazendo se apaixonar por esse sistema. Interessante que o profeta Jeremias, falando sobre a Babilônia, ele diz no capítulo 51:7, diz: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava a toda a terra. Interessante a ideia, a Babilônia embriagando a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Novamente confirmando essa ideia. Meus irmãos, às vezes nós achamos que os homens, com a sua capacidade de raciocínio,
podem reagir diante de coisas bizarras e não se entregar apaixonadamente, por exemplo, a uma religião promovida pelo anticristo por demônios. Não pense isso. Não pense isso. Nesse campo de ação satânica, os homens abraçam qualquer coisa. Os homens se apaixonam por qualquer objeto de culto e por práticas as mais bizarras possíveis. Quando estava pensando nisso, lembrei de um outro livro que eu estou lendo, infelizmente está nessa língua ruim, né? Mas, puxa, está tudo em inglês, como é que eu vou ler? Aprenda, não posso, aprender, é só querer, tá certo? E vale a pena, você vai atrás da frente. Mas um tipo de literatura muito boa para o crescimento espiritual, eu aconselho que você sempre tenha na sua lista, são biografias. Biografias de pessoas que andaram com Deus, pessoas que foram heróis na fé. E eu estou lendo, mais ou menos na metade, da biografia do William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas. É simplesmente impressionante. Em 1793 ele estava saindo da Inglaterra para ir para a Índia. É uma história heróica, incrível. Mas o que estava me chamando a atenção é algumas coisas que ele escreve depois de 5 anos na Índia, ainda aprendendo a língua, tentando pregar o Evangelho. Ele vai fazer uma visita a um determinado povoado, sofreu muito mesmo, a mulher dele depois fica perturbada mentalmente, perde os filhos, é uma situação difícil. Mas duas coisas chocaram muito o William Carey quando ele chegou na Índia. Algumas práticas. Primeiro, uma prática que eles têm da viúva ter que ser queimada viva quando o marido morre. Não se engane, isso acontece ainda hoje. Acontece entre tribos indígenas e acontece em algumas seitas do hinduísmo. E ele conta, relata, inclusive tem até uma figura assustadora, como ele a primeira vez que chegou às margens do rio e viu uma multidão de pessoas, um corpo, um monte de bambu, de madeira, e uma mulher sendo levada para ser amarrada embaixo do corpo daquele homem. E logo eles iam colocar fogo para queimar o corpo e a esposa junto. A história diz como ele se revoltou tanto, correu no meio das pessoas e começou a gritar para eles que eles eram assassinos, não podiam fazer aquilo. E eles disseram: você pode sair, não precisa ver. Deixa eu falar com a mulher. Pode falar. Eu disse: não, mas eu quero ser queimado com meu esposo. E ele ficou tentando de todas as maneiras impedir, mas não conseguiu. Amarraram a mulher, o corpo em cima e embaixo, encheram os dois nesse bambu, depois lançaram um líquido tipo petróleo, querosene, colocaram fogo, ficaram dançando e adorando o Deus Shiva ao redor daquela fogueira. Eram tantos gritos, e se a mulher tiver gritado, ninguém ouviu. Mas eles disseram: ela quer, isso é parte da nossa fé, pergunte a ela não quer sair disso. E aqui uma mulher jovem. Algo impressionante. Outra coisa é o que eles chamam de rope swing. São ganchos que eles colocavam nas costas das pessoas, furando a pele, amarravam na ponta de uma estaca, tinha um tronco no meio, faziam como um pêndulo, só que a pessoa que estava fisgada por esses ganchos ficava sendo levantada e homens do outro lado da estaca ficavam rodando isso como um ritual religioso, enquanto aqueles corpos ficavam pendurados na pele, aqueles ganchos presos na pele, e eles rodando e dançando aquele sacrifício ao Deus hindu. Mas não se engane, não faz muito tempo teve um festival de tatuagem em Fortaleza, aqui no Brasil, onde vieram umas pessoas que faziam esse tipo de coisa. Parte da apresentação deles era meter esses ganchos nas costas e ser suspensos por eles. Parece que não há coisa tão bizarra que o homem não aceita. É simplesmente impressionante. O que Satanás faz e o que o homem permite que o diabo faça, destruindo a sua racionalidade. Não é difícil, irmãos, pensar o anticristo
conquistando esse mundo com todas as suas artimanhas. O verso 3, o nosso texto vai falar sobre o apoio que o anticristo vai dar a meretriz. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O deserto, ou local desolado, esse é o sentido da palavra aqui, curiosamente lembra o local onde era a antiga Babilônia, região do Iraque. E curiosamente, antes de Saddam Hussein ser morto, ele já tinha todo o projeto, todas as plantas para reconstruir a Babilônia. Ele sempre tinha esse sonho de que a Babilônia seria reconstruída naquele deserto, naquele local onde ela existia desde a antiguidade. Talvez lá seja a capital, ou será a capital do Império, ou talvez o centro religioso dessa religião do anticristo no final dos tempos. O fato dessa mulher estar montada sobre a besta, lembra que a besta é o anticristo. Capítulo 13, voltar só para recordar isso. Verso 1 diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. A mesma descrição lá do capítulo 18. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui está falando do anticristo. Veja também o verso 4 que diz, ainda no 13: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Capítulo 14, verso 9. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, claramente, a besta, aqui no capítulo 17, é o anticristo. Inicialmente, a política e a religião estarão plenamente unidas. Depois, vamos ver no final do capítulo, quando chegarmos lá, não vai ser já, né? Se eu não voltar antes, seria melhor. Nós vamos ver que, posteriormente, a religião será destruída e tudo vai se unificar para a glória do anticristo. O falso profeta vai fazer isso. Mas inicialmente, política e religião estão juntas. Interessante a cor. É uma besta, qual é a cor dela? Escarlate. Na Bíblia, a cor escarlate está sempre associada à luxúria, a glamour, aquilo que é impressionante. Por exemplo, 2 Samuel, capítulo 1, verso 14, fala exatamente sobre essa cor como algo assim glamouroso, algo que chama a atenção, a cor escarlate. 2 Samuel, capítulo 1, verso 24, quando Davi está lamentando a morte de Saul e Jonatas, ele diz: vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata. Aquilo que era rico, aquilo que era bonito, aquilo que expressava vaidade, geralmente era dessa cor, e vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Essa é a razão porque a besta é vista aqui como sendo de cor escarlate. Também essa cor está associada ao pecado. Entramos em Isaías 1, ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate. É uma cor associada ao pecado e também à tonalidade do sangue. 3 coisas: luxúria, pecado e sangue. Vem à memória a partir dessa cor. Essas 3 coisas serão bem típicas do império do anticristo: luxo, vaidade, pecado à vontade e muito derramamento de sangue. O anticristo não apenas será impressionante por sua aparência esplendorosa, mas também por sua decisão de blasfemar contra Deus. O verso continua dizendo
A mulher estava montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com as 7 cabeças e 10 chifres. O anticristo vai se chamar Deus. O primeiro ato de blasfêmia é esse: ele vai chamar a si mesmo de Deus. Mas não somente vai se chamar de Deus, ele vai falar coisas horríveis contra Deus. Hoje nós já vemos isso, coisas que nós não gostamos nem de ouvir, nem de ler. Certas pessoas falam sobre Deus, falam sobre a Bíblia, falam sobre Cristo, que faz mal só pronunciar. Mas hoje já se faz isso. Imagina como vai ser na época do anticristo. Ele vai abrir a sua boca contra Deus em blasfêmias terríveis. Veja, por exemplo, Daniel capítulo 7, onde temos a profecia dessas blasfêmias vindas do anticristo. Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Claramente falando de um ser, um homem maligno que vai blasfemar, a proferir blasfêmias contra o Altíssimo. Ainda em Daniel, veja o capítulo 11. Daniel capítulo 11, verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, além da sua aparência, o anticristo também vai ser notável pela sua blasfêmia. Não somente a identificação de um ser blasfêmico, mas a comunicação de blasfêmia saindo dos seus lábios contra o Deus. Meus irmãos, concluindo, queria que nós considerássemos a seguinte verdade: o livro de Apocalipse faz 2 coisas conosco. Ele nos consola e nos perturba. Concorda? O estudo de Apocalipse consola, mas também perturba. E tem sido assim ao longo da história. Talvez por medo da perturbação é que muitos têm medo de estudar Apocalipse. É que muitos fogem de Apocalipse. E dizem que não dá para entender. Dá para entender sim. Nós estamos vendo que dá para entender. O Senhor não deixou na sua palavra um livro hermético, fechado, que ninguém tem acesso. Não faz sentido. Toda a escritura foi dada para o nosso crescimento, para a nossa santificação. Dá para entender, mas perturba. Por isso, muitos fogem da mensagem desse livro. A consolação que temos em Apocalipse vem do fato, claro, que esse livro ensina que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele vai julgar o mundo com justiça e equidade. Então, quando nós estamos seguros em Cristo, nós nos aproximamos do livro de Apocalipse não com pavor, mas em plena certeza de fé. A descrição da aprovação que está por vir sobre toda a terra não nos assusta. Por quê? Porque nós estaremos com Cristo. Apocalipse 3,10 diz claramente que o Senhor vai livrar a igreja da hora da aprovação. Então nós olhamos essas descrições, ficamos consolados com a soberania de Deus e com a certeza que estaremos com Ele. Mas também não devemos esquecer que Apocalipse é um livro para ser usado como estímulo para a nossa santificação. À medida que vemos, por exemplo, a descrição das características do anticristo, do seu reino, nós devemos olhar para nós mesmos e perguntar: será que esse espírito de engano não está ditando a minha perspectiva, os meus gostos, os meus interesses e os meus sonhos? Hoje nós vimos, por exemplo, que o espírito do inclusivismo e do relativismo religioso será uma marca da religião ecumênica que vai unificar o mundo. A pergunta é: será que nós estamos certos da verdade e somos capazes
de perceber e combater o erro, ou estamos sendo levados também nesse espírito mundano de inclusivismo? E quando as fantasias da aparência, do luxo, do esplendor, que vai caracterizar o anticristo, já caracteriza o mundo, será que isso não é também uma coisa que nos apela muito? E nós compramos essa ideia? Será que o nosso homem interior recebe tanta atenção quanto o homem exterior? Eu sei que o homem exterior recebe cada vez mais atenção, mas o homem interior, o coração, a beleza que realmente importa. Para o anticristo, o que conta é o esplendor externo. O mundo vai viver isso, já vive. Somos pessoas dirigidas por valores bíblicos ou abraçamos a mentalidade do anticristo que já impera? Estamos reservando, por exemplo, tempo para ler as Escrituras, orar, ter comunhão. Sempre acho incrível você ter que apelar, aconselhar, estimular, dizer, irmãos, venha para a igreja, irmãos, vai ter estudo. É mais ou menos como a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo as campanhas estimulando o motoqueiro a usar capacete. Como é que alguém precisa ser estimulado para usar uma coisa que vai salvar a sua vida? Parece tão óbvio, né? Não, mas tem que dizer, senão ele não usa, ele usa para proteger o cotovelo, né? Vai capacete para o cotovelo. Isso é tão grande, mas eles acham que resolve. Às vezes na igreja é a mesma coisa. Você tem ensino fiel, verdadeiro, sólido, mas você não tem tanta gente interessada em receber, em abraçar, em viver esse ensino. Temos falado sobre a importância de ler bons livros. Você tem lido bons livros para a sua edificação? Você tem tempo para ler a Escritura, para ler um bom livro, para orar, pelo menos o mesmo tempo que você dedica à internet, aos filmes e a outros entretenimentos? É comparável o tempo que você dá para essas coisas com o tempo que você dá para buscar as coisas celestes? Pense nisso. O livro de Apocalipse mexe com isso. Mas há também em Apocalipse a perturbação. Isso é bom, pois a preocupação vem quando nos transportamos para a cena do juízo de Deus, o domínio do anticristo, e nós vemos que o mundo está caminhando nessa direção. Isso nos perturba. O mundo segue sem se importar com os avisos das profecias bíblicas. Ao mesmo tempo, muitos se perturbam porque não têm certeza de que serão arrebatados para estar no encontro, para o encontro com o Senhor dos Reis. Quando olham isso, ficam assustados, pensando, será que eu vou passar por tudo isso? Mas há um outro aspecto, em termos escatológicos, que geralmente nós não falamos, eu quero terminar mencionando. Alguns falam de escatologia pessoal, não sei se já viram esse termo, escatologia pessoal, se referindo sobre os nossos últimos dias, não os últimos dias, conforme João, mas os nossos últimos dias. Todos nós vamos ter o nosso momento escatológico, que já pode estar presente, mas nós não sabemos. É importante pensar nisso. Os nossos últimos dias e também a partida para o nosso encontro com o Senhor. Se os fatos da escatologia plena ainda estiverem longe, eu posso garantir que os eventos da escatologia individual estão perto. Estão perto. De todos nós. Eu vou fazer a pergunta, minha estatística, mas todos que estão aqui como eu, com meio século, quase meio século de vida, já temos certeza de que já passou a metade. Já estamos descendo a ladeira. Não espera mais dobrar. Porque depois é câncer de infarto. Se eu tiver que aos 100 anos, não vou ter condição nem estar em pé mais aqui. Não tem sentido, porque não está com Cristo. Mas mesmo que fosse, é muito pouco tempo. Cristo pode não estar voltando logo, mas nós vamos logo para o encontro. Lembre-se disso.
A nossa escatologia pessoal vai se realizar em breve. Em breve. E nós devemos considerar isso. Mesmo que a nossa expectativa de vida longa se confirme, é preciso considerar que muitos de nós já vivemos mais da metade do tempo que o Senhor reservou para nós nesse mundo. E não adianta querer que seja diferente. Não adianta querer, como Steve Jobs, torcer a realidade. A realidade continua como Deus fez. Estamos atentos a esse fato? Lembra de Pedro escrevendo sobre os escarnecedores nos dias apostólicos? Esses escarnecedores zombavam, dizendo: cadê a vinda de Cristo? O Senhor disse que viria, mas nunca veio. Todos esses já foram para o encontro com Cristo há quase 2000 anos atrás. Jesus não veio, mas eles foram. Ou seja, houve um aspecto escatológico que se realizou e eles não prestaram atenção. Portanto, não fique apenas pensando nos sinais da vinda de Cristo, tentando saber se Ele está perto ou está longe. Olhe para os sinais da nossa partida para estar com Cristo. Esses sinais você não precisa pensar muito, raciocinar muito para ver. Eles estão por toda parte, inclusive no nosso próprio corpo, que decai, que se desfaz e que se corrompe a cada dia. Os sinais da nossa partida estão presentes nos acidentes, nas doenças, na violência, nos atentados realizados por pessoas enlouquecidas, estão bem perto de nós. Salomão diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder para sobre o dia da morte. Não há tréguas nessa peleja. Ninguém vai vencer a peleja com a morte. Não há tréguas. A escatologia pessoal vai se realizar talvez muito mais rápido do que nós pensamos. A pergunta séria para todos aqui é: quando os eventos escatológicos dos meus últimos dias acontecerem e eu deixar essa vida para a eternidade, eu estou pronto para encontrar com Cristo? Estaria pronto para ir perante o Senhor? A Bíblia diz: depois da morte segue-se, e vai ser assim. Meus irmãos, amigos, prestemos bem atenção na necessidade de estarmos prontos para encontrar Cristo. As palavras do profeta Amós são boas para encerrar esse sermão. Ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Preparemos todos para encontrar com o nosso Deus. Nosso Pai, agradecemos a Ti por Sua santa palavra, pelos ensinos, pela consolação e pela perpetuação que ela nos traz. Que esse encontro, que essa confrontação, Senhor, sirva para nos levar ao arrependimento, sirva para abraçarmos o Teu santo Evangelho de maneira autêntica e verdadeira, sirva para nos dar certeza da vida eterna com Cristo. Todos nós sejamos prontos para encontrarmos contigo, qualquer que seja o dia ou a hora do Senhor.